responsável de analisar projetos de microgeração distribuída. Então, os próprios projetos que o pessoal mandava, eu fazia análise, além de responder dúvidas de geração distribuída no geral, e-mail. Depois disso, eu fui migrando um pouco minhas atividades, depois eu fiquei mais com a governança de projetos de microgeração distribuída. Eu dava os treinamentos, como deveria ser analisado, eu fazia toda a gestão de quantos projetos chegavam, quantos deviam ser analisados por dia, e também depois, no final, fiquei mais na parte de relacionamento com o cliente. Então, o cliente tinha algum problema de geração distribuída, lá na energia, geralmente a pessoa ia conversar comigo para tentar resolver esse problema. Então, mas no geral, foi essas minhas atividades na energia, e atualmente eu estou como engenheiro trainee de vendas na Yellow. A Yellow é uma empresa que a gente fala que até um boutique de soluções de energia, a gente mexe tanto, nosso principal braço é questão de usinas fotovoltaicas, mas também a gente tem outros braços em, por exemplo, carro elétrico, mobilidade elétrica. Então, primeiramente, eu vou explicar para vocês o que é geração distribuída. Acredito que muitos de vocês já ouviram falar de geração distribuída, GD, mas não sabem o que realmente significa. Então, geração distribuída é basicamente a produção de energia elétrica próxima ao ponto de consumo, geralmente a partir de fontes renováveis, mais comuns, principalmente no Brasil, solar e eólica. Ela reduz a dependência de grandes usinas, por exemplo, de Itaipu, essas grandes hidrelétricas. A geração distribuída faz reduzir a dependência delas, porque, por exemplo, eu tenho um GD na minha casa, a minha placa fotovoltaica vai produzir energia, vai injetar energia na rede, aí na própria rede, essa energia meu vizinho vai consumir, as pessoas do quarteirão vão consumir essa energia, então você está meio que distribuindo a sua geração de energia. Então, essa energia não vai voltar lá para a energia, ela vai para a rede e lá mesmo ela vai ser consumida. Agora, vou entrar um pouco mais na parte básica sobre projetos de geração distribuída, né? O conceito básico de microgeração distribuída são projetos até 75 kW. Essa potência é definida pela menor entre a potência de placas e a potência de inversores. Se eu tiver um sistema com 100 kW de placa e 75 de inversor, então o sistema vai ser de 75 porque o inversor vai limitar. E a mesma coisa se for ao contrário. Se eu tiver um inversor de 100 kW e 75 de placas não vão conseguir produzir mais 75, então vai ficar limitado de 75. Então, vai ser o menor entre a placa e o inversor. Já a mini geração são os projetos acima de 75. Atualmente, só clientes do grupo A podem ter uma mini geração distribuída, porque tem questão de transformador próprio, contratar demanda, essas todas as burocracias de um cliente do grupo A. Outro conceito básico de microinversor e inversores. Você sabe a diferença entre eles? Acho que microinversor é só para uma placa, né? Isso. Basicamente, como o Ian já antecipou, microinversores são... eles têm a instalação em uma placa individual de um equipamento solar. Atualmente, os microinversores... Também existem microinversores que conseguem abranger mais de uma placa, por exemplo, até 4 placas, mas tudo isso depende da potência dele. E o inversor central, geralmente, ele abrange uma maior quantidade de placas, sistema de 12, 20, 50 placas, dependendo da potência do inversor. O funcionamento deles é basicamente a diferença que o microinversor ele vai converter de corrente contínua para corrente alternada diretamente no painel solar, e o inversor central tem um único ponto onde ele vai converter a energia de corrente contínua. As placas vão receber a excitação da luz solar, elas vão produzir uma corrente contínua e o próprio inversor vai fazer essa conversão para corrente alternada. A parte de monitoramento do microinversor. Como o microinversor, ele está, geralmente, os mais atuais, geralmente são só para uma placa, então você consegue ter um acompanhamento mais individualizado de quanto cada placa está produzindo. Então, você consegue perceber mais facilmente se uma placa está com defeito, você consegue ver, por exemplo, a placa 2 está produzindo tanto a mais que a placa 1, então você consegue ter esse acompanhamento mais personalizado. Já como inversor central, você vai ter a produção dele do sistema por completo. Então, você não vai saber quanto cada placa está produzindo, se alguma placa está com defeito, vai ser mais difícil de identificar. E com os microinversores, geralmente as próprias empresas do microinversores, por exemplo, que você está em Fezas, tem um aplicativo que o cliente geralmente consegue acompanhar tudo em tempo real nos aplicativos dessas empresas. Aí, qual a diferença do desempenho, tanto do inversor quanto do microinversor?
O microinversor, como ele é de forma individualizada, geralmente ele costuma ter um desempenho melhor, porque até o material dele é feito para ficar lá em cima, por exemplo, do telhado, junto com as placas, então ele suporta um sobreaquecimento maior, então ele não vai perder tanta eficiência quanto o inversor, tanto porque geralmente o inversor precisa ficar num lugar separado, dependendo até às vezes com uma refrigeração, para ele não sobreaquecer e parar de produzir tanto. E sobre o desempenho, como o microinversor ele está individualizado, caso uma placa pare de funcionar, os outros vão continuar funcionando. Caso uma placa produza um pouco menos, os outros não vão ser afetados. Então, como é individualizado, cada placa está mais ou menos por si e a produção delas não vai ser afetada com o mau desempenho das outras. Com o inversor central, geralmente, né, a gente vai fazer lá algumas strings e caso, como as strings estão todas conectadas em um ponto, né, caso uma placa produz 90% da sua capacidade, 80%, todas as outras placas vão ser afetadas também. Caso uma placa tenha sobreamento, todas as placas vão produzir menos. Então, está tendo tem essa divergência no funcionamento deles. Outro ponto interessante é que lá em Goiás, Mato Grosso, se não me engano, Minas Gerais e São Paulo, agora tem uma norma dos bombeiros que está obrigando a população, né, residencial a colocar microinversor. E essa lei já está no processo de aprovação aqui em Brasília. Por quê? Questão de segurança. O microinversor tem dispositivos que conseguem trazer uma segurança maior. Por exemplo, quando vai acontecer um arco elétrico, se tiver uma string, o arco elétrico vai ser através de todas as placas. E vai ser mais fácil ter um incêndio, porque o arco elétrico vai ser, sei lá, num conjunto de 8 placas, 10 placas. O microinversor ele tem dispositivos de proteção, e como é a placa individualizada, tem essa segurança maior. O custo, o microinversor, por ter a sua tecnologia mais avançada, geralmente tem um custo maior do que um inversor central, e para fazer expansões em residências, por exemplo, eu fiz a instalação com 10 placas, estou vendo que essa geração não está sendo suficiente para bater meu consumo. Com o microinversor, como ele não está ligado ao inversor central, por exemplo, com o inversor, deixa eu explicar o inversor central primeiro. O inversor central, por exemplo, tem 10 placas associados ao inversor central. E esse meu inversor central, ele só consegue, no máximo, 12 placas. Então, caso eu queira adicionar 3 placas, 4 placas, não vai ser possível, porque vai ultrapassar a capacidade do inversor. Já que o microinversor é mais fácil, porque só uma placa, um inversor, uma placa e um microinversor, e aí você adiciona tudo para fazer sua expansão. Ficou claro? Passei alguma parte muito rápida? Perfeito. Tá tranquilo. Agora, trazendo um pouco sobre algumas normas importantes dentro da microgeração distribuída propriamente dita. Vou trazer mais a parte de micro, porque acho que é mais a nossa realidade atualmente. A resolução normativa 1000 ela atualiza as regras para um processo de revisão tarifária, né, e a prestação de serviços de distribuição de energia. Essa resolução ela visa basicamente garantir a adequação das tarifas para todos os consumidores, incluindo os de geração distribuída. Então, essa resolução é bem importante para ver tipo de compensação, ver os prazos, por exemplo, de vistoria, essas coisas mais burocráticas assim. Já a 1059 é uma lei nova, ela basicamente pega as partes da resolução 1000 e traz mais para a visão de geração distribuída. Ela regula aspectos específicos da GD, né, como o sistema de compensação de energia, cobrança pelo uso do fio B. Ela detalha basicamente como as tarifas vão ser aplicadas para os consumidores de GD. Já o anexo 3 da resolução normativa, ele define parâmetros mais técnicos para garantir a qualidade de fornecimento de energia de GD. A Lei 14.300, eu vou dar um aprofundamento dela maior mais para frente, mas passando por cima, ela basicamente estabeleceu um marco legal da geração distribuída no Brasil. E aqui embaixo eu trouxe algumas normas técnicas que são importantes para a confecção de projetos. Elas abordam sobre instalações de baixa tensão, garantindo que a conexão dos sistemas esteja em conformidade com a lei. Agora aqui, entrando um pouco mais na parte dos projetos de microgeração distribuída. Para você encaminhar um projeto na energia, você tem que ter 5 documentos obrigatórios para encaminhar ele.
O primeiro é a ART, então você precisa, um técnico especialista precisa garantir que, né, o projeto tem a responsabilidade dele, a ART para engenheiro, TRT para técnicos de eletroeletrônica, eletrotécnicos. Formulário de solicitação é um formulário que a Neoenergia tem uma planilha que você preenche os dados lá e automaticamente já sai esses quatro documentos de forma já tudo preenchido. O formulário de solicitação ele traz informações sobre a unidade consumidora do cliente, sobre a potência que precisa ser assinado pelo cliente. É basicamente um formulário que comprove que o cliente está ciente da solicitação. Tem um diagrama unifilar, esse que sai da planilha de uma forma mais simples, mostra basicamente o disjuntor e quais equipamentos vão ser utilizados. Memorial descritivo traz mais informações técnicas da unidade consumidora, como, por exemplo, bitola do cabo, o próprio disjuntor, se é trifásico, bifásico, monofásico, quais placas vão usar, se tem o certificado aprovado fugiu o nome lá onde aprova os certificados. E da central geradora são basicamente os dados mais gerais da unidade consumidora, com localização e informações mais da própria residência. Agora eu vou trazer como vocês projetariam um sistema de fotovoltaico. Por exemplo, o cliente chegou para vocês, Enetec, eu tenho uma residência com 1000 kWh, como é que a gente faria esse dimensionamento do sistema dele? Basicamente, usando o exemplo de 1000 kWh, a partir disso a gente vai estipular quanto que ele gasta diariamente. Então, vamos fazer uma divisão simples por 30, aí a gente consegue ver que o cliente tem um consumo aproximado de 33,33 kWh. Então, com isso, a gente vai conseguir calcular a potência mínima do sistema. Geralmente, a gente coloca o inversor com uma potência mínima. Então, a partir disso, a gente vai calcular a potência do inversor com o consumo diário dele. Muitos lugares trazem a incidência solar de 10 às 3, de 9 às 16, então varia de lugar para lugar, que faz esses cálculos, mas aqui eu estou considerando uma incidência solar sempre focada de 5 horas, considerando de mais ou menos de 10 às 3 da tarde, que é quando o sol está irradiando mais. A partir disso, a gente pega a divisão do consumo dele diário e divide pela quantidade de incidência solar, para a gente saber quantos quilowatt-horas a gente a potência do inversor vai ser necessário, quilowatt-picos, no caso. Aí a gente vai dividir a quantidade de quilowatt-horas por dia pela quantidade de horas, a gente vai ter a quantidade da potência do inversor necessária. Como o inversor é o cérebro do sistema, ele regula o sistema e as placas vão perdendo eficiência conforme os anos, então a gente sempre tem que estipular mais ou menos 40%, 50% a mais da potência das placas, porque a gente sabe que elas não vão atuar com 100% de sua eficácia ao longo do dia todo, porque vai ter vezes que vai ter menos sol, tem dias que vai estar nublado, tem dia que vai chover, tem dias que realmente a placa vai perdendo eficiência conforme os dias. Então, a gente coloca uns 40% a mais a potência no inversor, para o inversor sempre estar atuando em sua eficiência máxima, para garantir que o sistema entregue sua eficiência máxima. A partir disso, estipulando 6,67 kW pico de inversor, a gente coloca 40% a mais para as placas. Então, as placas deveriam ter uma potência de mais ou menos 9,33 kW pico. A partir disso, a gente vai para uma parte mais comercial. A gente vai ver quais são os kits no mercado. Por exemplo, a gente encontra um kit com a potência de placa de 575 watts. A partir disso, a gente calcula quantas placas seriam necessárias de 575 watts para atingir essa potência. Então, seria mais ou menos 17 placas. E para o inversor, não vai ter inversor assim quebrado, com a potência quebrada. Então, o próximo do mercado seria o de 7 kW pico. Deu para entender como se calcula, dimensiona mais ou menos o sistema fotovoltaico? Passei muito rápido. Deu para entender legal. Perfeito. Pode falar. Foi sem querer, desculpa. Tá, tranquilo.
E agora aqui eu vou trazer uma das entregas da Enetec, que é o diferencial da Enetec, que ela traz um anteprojeto e o projeto executivo. Vou parar de apresentar aqui rapidinho essa tela para entrar mais a fundo de como a gente vai fazer o anteprojeto. O anteprojeto é basicamente o diagrama unifilado do nosso sistema fotovoltaico. Então, a gente vai fazer o caminho, basicamente, da produção de energia fotovoltaica das placas, como vai passando pelo quadro geral e como vai ser injetado até a rede da neoenergia. E para isso, a gente vai ter que fazer visitas técnicas na casa do cliente, para a gente saber quanto é a bitola dos cabos deles, etc, etc. Então, basicamente, eu vou seguir com vocês todo o caminho, falando como vocês calculam ou descobrem cada um dos componentes, né? A rede chega da Neoenergia, vai estar lá o fornecimento deles e vai ter um cabo que vai do poste até o seu padrão de entrada, onde vai ter o seu medidor de energia. Nesse caso, é um cliente trifásico, então vão chegar 3 fases e um neutro no padrão de entrada dele. A bitola do cabo geralmente pode estar inscrita nos cabos, mas caso não esteja, vocês podem comprar, às vezes, vão numa loja de construção, compra bitolas de cabos de diferentes tamanhos, vocês comparam, é bem baratinho, às vezes tá lá sobrando, só para saber a bitola que está cortado, mas consegue medir para saber mais ou menos quantos milímetros quadrados é a bitola de cada cabo. Chegando no padrão de entrada dele, lá vai ter o disjuntor vai estar com a corrente dele especificada, nesse caso desse cliente era de 50 amperes, e lá vai ter um medidor de energia. Esse medidor de energia ele vai ser substituído assim que o seu projeto for aprovado pela Neoenergia, quando a vistoria for aprovada. Como os medidores de energia convencionais, eles só tem um lado que passa energia, que é vindo do fornecimento da Neoenergia até a residência. No caso, vai ser trocado por um medidor bidirecional, que vai receber tanto energia da Neoenergia, quanto vai ser injetar a energia do seu sistema fotovoltaico, que vai injetar na rede da energia. Então, assim que o projeto é aprovado, né, a energia mesmo vai lá e substitui um medidor convencional por um medidor bidirecional. A partir disso, depois do padrão de entrada, a gente vai para o quadro geral do cliente. Lá no quadro geral dele, vocês vão ver um novo disjuntor, uma nova bitola de cabo, e vocês vão ver se ele tem a proteção do DPS. Caso não tenha, vocês vão ter que fazer o dimensionamento para aumentar a segurança do cliente, e ainda mais que um sistema vai ser vistoriado, a energia exige que tenha DPS nas residências. A partir disso, vocês vão ver se o cliente tem algum circuito lá já pré-preparado para receber um sistema de GD, ou se vai ter que fazer alguma manobra no quadro, ou se vai fazer um quadro à parte. Nesse caso, esse cliente, se eu não me engano, a gente teve que fazer um quadro à parte para ele, só para GD. Eu já vou chegar aqui como a gente vai dimensionar o disjuntor desse circuito para GD. Vou chegar aqui nas placas primeiro. Então, a partir do datasheet das placas, quanto o datasheet do inversor, nesse caso aqui era um microinversor, que a potência dele nominal era de 1.500 watts, cada placa tinha uma potência de 545 watts. Então, a partir do datasheet deles, a gente conseguiu ver que cada inversor suportaria 4 dessas placas. Mesma coisa para esse, mesma coisa para esse. Então, a gente fez um sistema. Aí tem tudo, vai ter tudo especificado no datasheet do microinversor, tanto das placas. Você vai saber qual é a corrente que sai de cada placa para chegar no inversor. Aí o inversor tem uma corrente máxima que ele recebe, uma corrente máxima de corrente contínua que ele recebe, uma corrente máxima de corrente alternada que ele vai passar. Então, a partir do datasheet, tanto de placas de inversor, vocês conseguem fazer esse cálculo. E a partir da corrente alternada que sai de cada microinversor, vocês vão conseguir calcular qual vai ser a corrente que vai chegar no quadro de energia. A partir disso, na NBR 5410, vocês conseguem fazer dimensionamento tanto do disjuntor quanto da bitola de cabo que vão ser necessários para aguentar a corrente que vai sair do inversor, a corrente máxima. E, por exemplo, caso nesse microinversor saia uma corrente de aproximadamente 21 amperes, então eu não posso colocar um disjuntor de 20 amperes, porque senão ele vai derrubar o tempo todo. Mas eu também não posso colocar um disjuntor de 40 amperes, porque senão não vai proteger o quadro que é a função do disjuntor. Então, a partir
da corrente que chega dos inversores, a gente vê o disjuntor em mercado que mais se adequa para esse caso. Aí, praticamente, a gente vai fazer esse cálculo, ver basicamente o caminho. A placa vai produzir, vai chegar no microinversor, o microinversor vai para o quadro vai injetar no medidor bidirecional e vai chegar na rede. Então, pode falar, Ian. Eu tô vendo nesse disjuntor de baixo aí, ele tá alimentando só 4 placas, né? Por que não juntaram ele no mesmo circuito, ao invés de ser 2 separados? Oi, perdão? É Isso aqui? que usaram 2 disjuntores aí, né? Ao invés de 2. Foram 2 circuitos. Isso. Por que não usaram um só? É que o cliente ele pretendia fazer uma expansão no futuro. Ah, sim. Ele só tinha dinheiro na época para fazer esse sistema fotovoltaico, mas como ele tinha a previsão de fazer um para o futuro, aí ficaria melhor fazer 2 disjuntores de 25, porque também questão de bitola de cabo, caso colocasse mais um microinversor aqui, teria que aumentar a bitola de cabo, aí esses cabos de cobre são caros também, aí tem que ver como é o jeito que fica mais barato para o cliente, né? Mas o que atende melhor aos requisitos do cliente. Entendi, valeu. Alguma outra dúvida sobre o anteprojeto? Perfeito. Agora, antes de entrar no projeto executivo, eu vou explicar basicamente um pouco sobre a incidência solar. De como a gente deve programar para onde as placas vão estar voltadas para o sistema ter a maior eficiência dele. Essa representação aqui do Sol é do hemisfério sul, né? Então, no verão, ele vai fazer esse caminho, primavera, outono, esse caminho, no inverno, esse caminho. Então, se a gente deixasse a placa virada para o leste, teria uma hora que a placa meio que ficaria de costas para o Sol. Para o oeste seria a mesma coisa, ficaria uma hora virada para o Sol, e para o sul a placa ficaria praticamente toda virada para o Sol. Então, a melhor posição para a gente aqui no hemisfério sul é a placa virada para norte, porque toda hora vai estar o Sol irradiando. Aqui vai estar pegando, vai estar pegando, vai estar pegando, então aí a gente tem a maior eficiência do sistema fotovoltaico. Caso fosse no hemisfério norte, isso daqui espelharia, então o melhor lado que ficaria voltado seria para o sul. Pode falar, Lucas. Então, uma dúvida sobre esse ângulo de inclinação. É por cidade, é por estado? Como é que a gente decide? Eu já ouvi falar que é tipo 15 graus ao norte, mas isso é porque é Brasília, Goiás, DF, como é que funciona? Isso. Essa angulação da placa a gente coloca pela latitude onde estamos. Por exemplo, Brasília tem a latitude, no DF em geral, varia de 15 e 16 graus. Então, aqui o melhor ângulo para absorção solar seria entre 15 e 16, dependendo da posição onde estamos. Então, essa relação a partir da latitude, como é Brasília, se não me engano, está mais ou menos menos 15, menos 47, aí essa angulação aqui seria de menos 15. Aí, caso Goiânia é menos 16, aí vai variando de lugar para lugar mesmo. Foi o seguinte, um cliente contratou a Polos e aí eles terceirizaram pra gente uma parte do projeto. E agora, vou trazer para vocês o projeto executivo. Se sim, aí entra como collab, porque a gente não vendeu pra Polos. Trazendo o mesmo projeto para vocês. Essa aqui era a imagem do telhado do cliente. E a gente viu que ficar 100% voltado ao norte não era possível por causa da descida do telhado, senão a placa ficaria meio torta. Então, a melhor posição que a gente encontrou foi meio que a noroeste, onde o sol vai passar aqui, vai pegar basicamente o tempo todo as placas e elas vão ter maior eficiência. Então, é sempre importante, na hora de vocês fazerem esse desenho das placas no telhado, vocês sempre tentarem voltar ao norte para ter maior eficiência, né, conforme as imagens mostram. E aí, caso seja assim, o que acontece? E aqui são alguns dos materiais que geralmente são os materiais mais básicos que a gente utiliza na estruturação do sistema fotovoltaico. Vou trazer eles mais detalhados. Você me falasse o nome do cliente, se você souber. Ou onde foi, tipo, se foi no Malunga também.
Os trilhos. Os trilhos servem como estrutura de suporte para fixar os módulos. Então, em cada módulo, geralmente vai passar 2 trilhos, um por cima e outro por baixo. Middle clamps, eles ficam os módulos nos trilhos adjacentes, então vai ter uma placa do lado da outra, vai ter esse grampo, middle clamp, meio que grudando as duas. End clamps são mais para módulos no final, nas extremidades, já que o end clamp é como se fosse um middle clamp, só que pela metade, só vai prender ele no final. Junção dos trilhos, caso um trilho não seja bastante, então vai ter uma junção de trilhos para colocar 2, 3, 4 trilhos, então vai ser fazer a junção dos trilhos e os cabos, conforme a gente fez os cálculos no sistema, iam ser bitolas de 4 milímetros até o quadro de energia. Então, a gente vê o menor caminho que deve ficar esse novo quadro de energia para o sistema fotovoltaico, para fazer a medição de cabos, evitar a queda de tensão e fazer o melhor custo-benefício para o cliente. E suporte de viga madeira adiciona um suporte extra nos trilhos. Aí aqui, opa, não está carregando. Ixi. Deixa eu ver o que aconteceu. Aí. Trouxe para vocês uma visão do end clamp, que é algo mais, que a gente fica imaginando o que deve ser um end clamp sem fotovoltaico. É muito fácil de se visualizar. Quando você vê lá em cima, esses grampos ficam no final do trilho, meio que prendendo para deixar o módulo fixo. E o middle clamp é os que ficam entre os módulos fotovoltaicos, eles prendem 2 módulos adjacentes. Alguma dúvida? Bem tranquilo, por enquanto. E agora vamos para a parte que basicamente é o assunto da geração distribuída ultimamente no Brasil. Em 7 de janeiro de 2023 foi instituído o Marco Legal da Geração Distribuída no Brasil. Mas o que isso muda para os clientes fotovoltaicos, por exemplo? Foi instituída a cobrança do FIO B. E o que é o FIO B? O FIO B ele é basicamente o componente tarifário associado à TURG. TURG é uma sigla que é Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição, que ela basicamente representa os custos relacionados à manutenção e operação da rede de distribuição de energia. Então, as distribuidoras cobram uma taxa por você estar utilizando a rede delas, né? Como você está injetando energia, você está utilizando a rede delas, então elas precisam fazer manutenção, como você também vai usar, então vai cobrando essa taxa. A cobrança, né, é destinada à remuneração dos custos de operação e manutenção do sistema de distribuição de energia, mesmo para consumidores que utilizam GD, a infraestrutura da rede é essencial para o fornecimento de energia quando a geração própria não é suficiente. Que nem eu falei, à noite, por exemplo, você não vai estar produzindo energia elétrica, então você vai ter que, com a sua fotovoltaica, então você vai ter que puxar a energia da rede. Quando você está utilizando a rede, como no dia você também injeta energia, eles fazem essa cobrança. E como é essa cobrança? Um fato curioso é que eu estava, na época, analisando projetos na energia, no dia 6 de janeiro de 2023, o último dia antes de instituir o marco legal, a gente recebeu mais projetos para analisar do que janeiro, fevereiro, março e abril do ano passado, todos somados. Então, em um dia foi um boom, os clientes correndo para fugir dessa taxação. Então, clientes que tiveram projetos aprovados antes de janeiro de 2023 são considerados GD1, não vão pagar essas taxas. Clientes após essa data são considerados clientes GD2, os clientes de baixa. Baixa também tem de alta até 500 kW de potência, considerados GD2, vão ter que pagar essas taxas. E clientes após essa data com um sistema maior que 500 kW pico, são considerados de D3, que eles têm que pagar uma garantia de fiel cumprimento, que é mais caro ainda, então são mais taxações. Então, basicamente, em 2023 começou com 15,
e essa tarifa vai ser cobrada mais até 2029. Mas como é que funciona essa taxação? O fio B, ele é considerado, se eu não me engano, por volta de 30 centavos por quilowatt-horas. Então, esse quilowatt-horas é a energia injetada na rede. Então, caso nosso cliente lá de exemplo, que ele tem um consumo de 1.000 kWh, considerando que, né, a gente vai gerar 1.000 kWh para bater o consumo dele, tirando o consumo instantâneo, que é o consumo assim que a placa está produzindo, antes dela ser injetada na rede, ela passa pelas nossas cargas. Então, vai ter uma carga lá, uma energia que vai ser perdida, que já vai bater o consumo na hora. Então, considerando o consumo instantâneo de 30%, então, digamos que a gente injete 700 kWh na rede da energia. A partir disso, desses 700 kWh, vai ser cobrado 15%, agora 2024, 30% sobre 30 centavos por quilowatt-hora injetado. Então, fazendo uma conta aqui rápida, se a gente injetou 700, deixa eu ver, calma, 30% de 30 centavos, então é 9 centavos, vezes 700 quilowatts que foram injetados, então se pagaria uma taxa de R$63. Já em 2029, uma taxa, em vez de R$63, vai ser uma taxa de 700 vezes 30 centavos de R$210. Então, cada ano você vai pagando uma taxa maior, de acordo com esse marco legal da geração distribuída. Se querem comentar algo sobre? Uma dúvida ainda que eu não entendi, tipo, eles fizeram isso, mas é porque estava danificando a rede pública? Eu não entendi o motivo dessa taxa ainda. Estou meio confuso. É porque, como a Neoenergia, basicamente, Neoenergia, todas as distribuidoras, deixam à disposição a rede deles para que a gente possa injetar nossa rede, nossa energia, produzindo sistema fotovoltaico, eles vão cobrar uma taxa como se fosse um aluguel por a gente estar usando a rede. Então, quando a gente está usando o negócio, eles vão ter que fazer manutenção, né? Eles falam que é para isso, basicamente. Então, para manter uma rede de melhor qualidade, para a gente conseguir injetar a rede, eles vão cobrar essa tarifa, esse aluguel por a gente estar usando a rede, basicamente. Saquei. Entendido? Então, acho que foi isso. Eu trouxe mais ou menos o panorama geral da geração distribuída. Foquei na parte fotovoltaica e estou aberto aqui para dúvidas, por causa uma parte como passei rápido demais, querem voltar uma parte, tirar mais dúvidas, vamos conversar aí. Aquele formulário lá que tem que enviar para a Neoenergia, onde que a gente pega ele? Tem o site da Neoenergia, vou até compartilhar aqui a tela para vocês. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Tem o site da Neoenergia, aí você vai entrar em seu negócio, geração distribuída, se eu não me engano, projeto modelo. Aí você vai baixar aqui esse projeto modelo, que vai sair a planilha já pronta, você vai preenchendo lá, e ela é uma planilha cheia de fórmulas, então você não consegue passar sem cumprir os requisitos lá, estabelecidos pelas fórmulas de validação. Eu posso até mandar esse link aqui no chat para ficar mais fácil. É só clicar ali no link do projeto modelo, que vai baixar um Excel que você preenche informações e já sai tudo prontinho. Legal. Uma das entregas lá que você mencionou também foi o memorial. Mas eu não lembro de nenhum projeto incluir esse memorial. Como que funciona ele? Opa. Acho que vou até abrir aqui um projeto modelo. Deixa eu ver. Acho que não vou abrir. Deixa eu baixar aqui para mostrar. Acho que quando eu abrir pelo Google Planilhas, acho que não tem as travas. Deixa eu ver se é possível, porque eu não tenho Excel.
Deixa eu ver se eu consigo. Aqui o meu horário descritivo. Aqui que a gente coloca o tipo de padrão. Se vai ser monofásico, bifásico, trifásico. Tensão fase neutra. Então, aqui em Brasília, para clientes de baixa, vai ser 380. O disjuntor, depende, aí a gente vai preencher com o disjuntor que está lá no medidor, no padrão de entrada. Fator de potência, aqui a gente geralmente coloca 0,92. Aqui o ramal de ligação, a gente vai colocar conforme a visita técnica estiver. E potência disponibilizada é calculada automaticamente através das fórmulas que a gente vai preenchendo aqui o formulário. E aqui embaixo tem o modelo do gerador, que no caso são as placas, modelo e fabricante, a área que vai ocupar, quantidade, potência de cada módulo, e aqui já faz a soma para o total. Mesma coisa para inversores, só que inversor, eles têm a listinha deles de inversores aprovados na... Deixa eu ver se eu me lembro... Esqueci agora onde é onde tem a aprovação desses modelos de inversores. E aqui, caso não tenha, você adiciona, aí eles vão lá verificar se eles estão... Imetro. É o Imetro, isso. Aí se está aprovado pelo Imetro, caso não tenha essa lista, eles vão, na hora da análise, vai verificar se esse inversor é aprovado pelo Imetro, e aí tudo certo. Então esse aqui é o numeral descritivo. Eu vou passar aqui o diagrama unifilar. Ele é... Acho que... E há quanto tempo a gente tem? Eu acho que posso fazer uma simulação de um projeto aqui para mostrar como é que preenche. Pode ser, tranquilo. Quando abre pelo Google Planilhas, fica todo zoado. Aqui, vou simular uma micro com menor de 10. O código da UC. A classe. Residencial, titular. Gustavo Gomes. Colaboradora. S, 212. Aqui a gente preenche com as informações do cliente. Geralmente essas informações estão presentes na fatura de energia dele. J8. Da cena J8, viola da regra. J8. Isso é porque o CEP não tem, né? Essa planilha é chata demais. Enfim, aí aqui a carga instalada. Tinha que verificar através da NTT, agora de SNOR 030, a gente consegue ver de acordo com a instalação do cliente, se é trifásico, se a corrente do disjuntor, a gente consegue saber mais ou menos a faixa de carga instalada que está. Vou colocar aqui, por exemplo, 20, versão fase neutra vai ser 308, 220. Aqui, trifásico. Ramal subterrâneo. Solar. A gente vai preencher com as informações do cliente, a potência instalada em geração, a potência do sistema fotovoltaico. Então, por exemplo, vamos fazer um sistema de inversor de 10 kWh, kWp.
Vou procurar do André Gustavo. E aí depois vocês que imprimirem isso, vocês têm que enviar para o cliente assinar, porque ele não vai aprovado sem assinatura. É o memorial descritivo, tipo do padrão. Ó, o Google fica todo lá, não está puxando, mas aqui seria trifásico no caso. Junto 63, de potência 0,92, ramal 1,263 tem que ser. E 16, e aí já calculou a potência experimentada automaticamente. Modelo das placas. Solar. Aqui a gente escolhe, a gente verifica primeiro se tem um inversor disponibilizado. Potência. E essas questões de proteção vocês veem no datasheet do inversor. Aí lá vai estar falando se a proteção vai ser já na string box, se vai ser o próprio disjuntor geral. Então, dependendo do inversor, tem... a maioria das vezes vai ser integrado ao próprio inversor, mas é bom sempre verificar o datasheet dele, fazer esse estudo. A de corrente alternada, como a gente vai estar mandando para o quadro de energia, então vai ser o disjuntor. Aí, no caso lá era 25, por exemplo. A partir disso a gente vai para o próximo diagrama unifilar. Ele já é construído automaticamente com as informações que eu coloquei, tanto no memorial descritivo quanto no formulário de solicitação. Desenho de disjuntor 63 amperes, aqui a marca e a fabricante do inversor, e aqui a marca e a fabricante das placas. E aqui está a potência, a carga, então faz esse diagrama unifilar bem basicão mesmo. Aí o diferencial da NETEC é fazer o diagrama unifilar com o anteprojeto, que é bem mais detalhado, que agrega valor ao cliente. E aqui os dados da central geradora, aí a gente vai ter, colocar a modalidade tarifária, geralmente sendo um cliente grupo B, vai ser geralmente alto consumo remoto, quantidade de vocês que recebem crédito, caso eles tenham beneficiárias. Eles vão colocar aqui a classe, sendo residencial, geralmente é B1, classe residencial, subgrupo geralmente com residencial B1. E aqui vocês vão entrar no Google Maps, vão ver as informações de latitude e longitude do cliente, vão colocar CPF, CNPJ, telefone, endereço, tudo isso. Mas é bem tranquilo essa planilha. Ao final dela, vocês podem imprimir, vai em um arquivo PDF, que já saem esses 4 arquivos, todos já basicamente preenchidos, que é só encaminhar na energia. Aí... Legal demais. O diagrama lá que a NETEC faz, na energia, olha ele ou é só esse diagrama aí gerado automaticamente que ela vai analisar? Principalmente para mini geração, eles olham esse mais detalhado. Para micro, eles geralmente não é olhado tanto, porque geralmente quem analisa até não tem a formação técnica para poder conseguir analisar certinho. É mais uma fase de verificação de etapas. Legal. Mais dúvida, galera? Eu queria pedir para você compartilhar com a gente depois esse arquivo, que eu achei bem explicadinho quando a gente tiver com dúvida, chegar a um próximo projeto. Porque está tendo muito pouco hoje em dia, por exemplo, esse ano a gente só fechou um projeto. Até porque o gerente dele e tal, mas é bom para os próximos ser um. Tipo, para ele deixar na Tila Week também, como você já foi da NETEC, seria praticamente seu, né? A página.
Eu posso criar lá e colocar seu arquivo. Vai ser de grande ajuda pra gente. Não, claro, Agora, pro futuro. disponibilizo sim. E aí, sempre que precisar, qualquer dúvida, podem me mandar mensagem. Realmente, qualquer hora mesmo eu respondo sem nenhum problema. Podem contar comigo, qualquer coisa. Beleza. Se ninguém tiver mais dúvida, a gente pode finalizar por aqui. Beleza.